Como é que foi a semana de vocês? Nós estamos bem, graças a Deus, estamos na fé. Apesar dos pesares, estamos na fé, enfrentando esse momento como todos estão enfrentando, crendo que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Não estamos depositando nossa fé naquilo que fala o jornal, naquilo que dizem as pessoas, mas estamos confiando no Senhor Deus. Eu quero trazer essa noite a você uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra que vai impactar a tua história, assim como impactou a minha, e eu sei que Deus vai falar ao teu coração. Eu quero que você se prepare para essa ministração e que Deus possa trazer a você luz nessa hora. A palavra dessa noite que eu quero falar com vocês e trazer a vocês é um lugar de descanso para a sua alma. O texto base, Salmos 42, 2. Essa palavra, ela vem para direcionar aquilo que nós devemos ser diante de Deus. Ela vem para trazer um suporte espiritual para esse tempo tão conturbado que estamos passando. Ela vem para trazer a direção para que nós vivamos o plano de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos encontrar esse lugar de descanso. Nunca foi tão fundamental, tão vital para cada um de nós achar esse lugar de descanso para a sua alma. Achar esse lugar onde nós encontramos a paz, a segurança, onde nós descansamos diante da presença do Senhor. Leia comigo o texto inicial que está em Salmos 42, versículo 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Queridos, estamos vendo dias maus. Vivemos nesse tempo sempre com um aperto no coração, sempre como se algo fosse acontecer. Como se amanhã fôssemos acordar com a garganta ardendo, sentindo uma febre. Parece que sempre que sentimos uma dor de cabeça, o nosso coração já acelera, a nossa mente começa a trabalhar e ficamos pensando, bem, peguei. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. Estamos sempre com essa tensão nas nossas vidas durante esse tempo. Como se algo ruim pudesse acontecer. Como se um familiar nosso pudesse adoecer e morrer. Como se alguém que nós conhecemos e amamos, a qualquer momento recebêssemos a mensagem, a notícia de que aquela pessoa adoeceu e que faleceu. E irmãos, este caos muitas vezes, ele vem para nos fazer perceber quais são os nossos alicerces. Para nos fazer enxergar em que estamos firmados. E entender que não é possível conduzir as nossas vidas no nível onde a nossa alma não encontra repouso. É impossível levarmos as nossas histórias diante de Deus se nós não encontrarmos um lugar de descanso para as nossas almas, se não encontrarmos um lugar de descanso diante de tudo que está acontecendo. E entenda uma coisa assim, há um tempo e há um lugar de descanso para cada um de nós. Não precisamos viver pilhado como o mundo está vivendo. Eu ouço as pessoas nas redes sociais falando das suas angústias, dos seus medos, dos seus temores, de como não conseguem dormir, de como estão tão aflitas, tão angustiadas por causa dos pais, por causa dos avós, dos irmãos, dos familiares que já não conseguem mais se alimentar. Meu irmão, nós não podemos andar também assim, não podemos viver esse mesmo nível de vida, sempre apreensivos, sempre como se algo de ruim fosse acontecer daqui a uma hora, daqui a um minuto. É preciso achar o lugar de descanso, porque há um lugar de descanso, há um lugar onde nós somos alcançados por Deus. Porque, entenda, nem sempre foi assim. Houve um tempo onde o homem tinha íntima comunhão com Deus. Houve um tempo onde o homem ouvia a Deus e falava com Ele face a face. Houve um tempo onde a alma do homem tinha descanso para as suas necessidades.
Houve um tempo onde Deus vinha na viração do dia e tinha comunhão com o seu filho, com a sua melhor criação. Houve um tempo onde havia esse laço profundo e as almas, e a nossa alma humana não passava por essas angústias e tribulações como temos passado hoje. Mas houve uma ruptura, o pecado gerou essa ruptura terrível e nós hoje precisamos encontrar o caminho de volta para acharmos descanso para as nossas almas. E eu falo isso sabendo que você também serve a Deus, mas meu irmão, entenda uma coisa, há muitos cristãos que não têm descanso nas suas almas. Há muitas pessoas que professam a fé, que falam servir a Deus, que são pessoas tementes ao Senhor, mas que estão vivendo um nível de tribulação como nunca viveram antes. Esse tempo que estamos vivendo da pandemia, toda essa angústia física, espiritual, essa angústia provocada por essa doença, as notícias ruins o tempo todo, a crise econômica, a crise sanitária, a crise política que tem se instalado sobre a nação, nós estamos vivendo um tempo onde, se não for o Senhor nas nossas vidas, nós não teremos paz. Essa é a realidade. Lá em Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O pecado entrou no mundo e foi dada largada para uma corrida cujo alvo era a própria vida. E isso nos afastou completamente de Deus. A Bíblia diz que com isso a nossa alma ficou perdida, insegura, confusa, por estar longe de Deus. Queridos, mas uma verdade eterna é estabelecida nas nossas histórias. Nós temos um lugar de descanso. E o nosso lugar de descanso é a presença de Deus. Amém? Salmos 62, versículo 5 diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Essa separação levou o homem a um modo de vida completamente fora dos planos de Deus. Trouxe frustração, trouxe o medo, a tristeza, a escassez, a insuficiência. Eu sei que você também tem percebido isso. Para muitas pessoas parece que Deus não é o suficiente. Parece que essa doença despertou em nós essa sensação de que Deus não é o suficiente. As pessoas estão morrendo, cristãos estão morrendo, parece que Deus não é o Deus que nós durante toda a vida cremos. Parece que Deus não é mais tão Deus como era outrora. Parece que aconteceu isso com muitos de nós. Muitas pessoas estão vivendo essa insuficiência, essa tristeza e frustração, porque a sua alma não encontra mais lugar de descanso. O pastor Rogério sempre diz isso quando fala sobre depressão. A depressão, ela nada mais é do que o afastamento da nossa alma eterna de Deus. A nossa alma longe de Deus fica triste, imensamente, mortalmente triste. Só somos satisfeitos em Deus. Só somos plenos e realizados na presença do Senhor. Não há nenhuma outra possibilidade de alcançarmos paz senão em Deus. Deus tinha um plano maravilhoso, enviou o seu Filho Jesus. Ele trouxe a nós essa salvação, esse relacionamento pessoal. E quando aceitamos esse convite de amor e entregamos a Deus as nossas vidas, algo novo surge dentro de nós. O Espírito Santo entra em nós e passa a morar em cada um de nós, trazendo uma nova vida, um novo modo de viver. E isso é maravilhoso, é poderoso. Lá em Efésios capítulo 4, verso 22 e 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Surge aí uma nova oportunidade para a nossa alma alcançar descanso. Não é mais em um jardim, um ponto físico como foi na criação, como era com Adão. Agora nós temos um lugar de descanso nas nossas almas, um lugar eterno de descanso
nas nossas vidas, porque hoje em nós habita a presença mais gloriosa e mais poderosa de toda a existência, o Espírito Santo. Ele está em cada um de nós. Pois no coração do homem há um senso de que existe algo além do que nós conhecemos. C.S. Lewis, ele tem uma frase que ele fala o seguinte: certa vez que descobrimos dentro de nós desejos que nada deste mundo pode satisfazer, devemos realmente nos perguntar se não fomos criados para outro mundo. Meu querido irmão, entenda isso, esse mundo nunca vai nos dar realização, nunca vai ser suficiente. Nenhuma conquista, nenhuma realização será mais gratificante e mais satisfatória do que uma hora na presença de Jesus. Entenda isso. Nenhuma conquista, nenhuma realização física, seja ela a melhor do mundo, se compara a viver na presença do Senhor. Deus incutiu em nós a eternidade, Deus pôs dentro de nós a eternidade, está em nós. Lá em Eclesiastes 3,11 diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Assim, este novo homem passa a ser o foco de nosso ser e o antigo homem foi crucificado na cruz. O que acontece em nós não é uma disputa do novo com o velho homem, pois a Bíblia diz que este velho homem morreu. O que acontece é um aprendizado de como viver essa nova vida. E querido, entenda uma coisa, não adianta disciplinar o velho homem, entenda isso. É o novo homem que precisa ser disciplinado para o velho homem. Deus só tem um destino, a cruz e o sepulcro. O velho homem já morreu. Não há como nós disciplinarmos aquilo que está morto. Agora precisamos aprender a viver esse poder e vivificar em Cristo Jesus o novo homem, aprender a reter o que Deus quer fazer com nós, aprender a ouvir, a experimentar e a desfrutar da sua presença a cada novo dia. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. O velho homem, ele tinha uma moradia, que eu quero chamar aqui de lugar inferior. Você se lembra como você era? Lembra os teus comportamentos? Lembra como você se movia e o que movia você? Lembra que você era carnal em extremo? Guiado pelas emoções, guiado pelas sensações, guiado e pelos desejos? Você era arrastado pelos teus impulsos carnais e vivia conforme a tua carne? Esse é o lugar inferior. Mas quando Deus vem habitar em nós, Ele nos dá um lugar superior. Um lugar onde nós temos que habitar e temos que aprender a viver nessa dimensão. Para que não mais sejamos dominados pelos desejos carnais e não mais sejamos guiados por essas sensações malignas que tentam perverter quem nós somos em Deus. Jesus, quando subiu ao céu, Ele deixou mais que uma lembrança, mais do que uma sensação de continuidade. A força e a vida que permearam seu ser humano durante os dias da sua vida na terra entrariam em nós. A parte mais profunda e verdadeira daquilo que somos. E são nesses dois lugares que passamos a transitar durante nossa vida. Você sente falta de um lugar para descansar a sua alma? Entenda, esse lugar é Deus. Os Salmos diz: a minha alma pega-te a ti, a tua mão direita me sustenta. Onde estão esses recintos que nós habitamos? O lugar inferior é muito simples de compreender. É onde nós nascemos. É o lugar do nosso nascimento. Salmo 5,15 diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. O lugar inferior é o lugar do eu natural, do homem carnal. Aquele que é teimosamente independente, decidido a cuidar da sua própria vida, tirando Deus da sua história. O lugar onde nós não obedecemos ao Senhor. Como é que vive esse homem nesse lugar inferior? Carece de força para controlar todos os seus impulsos, como a sua sexualidade distorcida, fica vulneráveis a conexões com espíritos malignos, depende de pessoas, lugares e coisas para alcançar a felicidade. Esse é o lugar inferior, onde eu e você estávamos antes de Jesus.
acha impossível o relacionamento com intimidade, pois teme a inveja, as tentações, os acessos de raiva e medo e o medo da exclusão. Cede às pressões de ter o bem-estar agora, independente das consequências a longo prazo. Esses só éramos nós. Esse é o lugar, irmãos, inferior. O lugar onde nós somos arrancados e tirados. O lugar onde o velho homem habitava e onde nós não mais estamos. É hora de nós entendermos que esse lugar não é para nós. Você não pode mais ser esse tipo de pessoa que vive pelos impulsos, que é guiado por sentimentos malignos, que é vulnerável a influências de demônios. Você não pode mais apenas se relacionar por sentimentos de tentar sempre tirar algo das pessoas. Você não pode mais, meu irmão, viver independente de Deus. Você não pode mais apenas desejar o bem-estar sem pensar nas consequências das tuas atitudes. Onde isso vai te levar? Onde essa escolha vai te levar? Nesse lugar inferior também tem mobílias. É um lugar de habitação, um lugar escuro, um lugar que é sujo. Vamos identificar algumas mobílias desse espaço, desse lugar inferior. Esse lugar onde a prioridade não é amar a Deus, não é buscar o Senhor. Algumas mobílias são as seguintes: a necessidade do orgulho. A prioridade de amar a Deus e aos outros se torna secundário. A nossa prioridade passa a ser a adoração do ego e satisfazer os nossos desejos. Quantos de nós não vivemos assim, irmãos? Deixamos que o orgulho domine nossas vidas e passamos a viver por conta disso. A necessidade de controle parece um reservatório de energia que jamais se dobrará diante de Deus e que está determinado a encontrar um jeito de viver a vida sem Ele. Queremos sempre ter o controle das coisas, o controle das nossas vidas, o controle de quem nós somos. Não permitimos que Deus exerça o seu poder, a sua soberania, o seu governo sobre as nossas histórias. Nos tornamos extremamente controladores e achamos que nós temos o poder de mudar os nossos destinos. Necessidade de fazer. Somos sempre impulsionados a fazer alguma coisa, a tomar decisões por conta própria, não levando em conta o que Deus quer para as nossas vidas. A necessidade de gerenciar. Nos torna pessoas que queremos o tempo todo nos auto-justificar e nos rebelamos contra Deus, gerenciando de forma independente as nossas vidas, não entregando nas mãos do Senhor tudo o que nós somos. E a necessidade de aceitação. Quantas pessoas, meu irmão, não são o que de fato Deus quer que elas sejam? São apenas uma resposta do que as pessoas esperam dela. Sempre tentam agradar aos outros, sempre tentam fazer o que os outros querem para que não sejam censuradas, para que sejam aceitas. Não tem nada pior nessa geração do que o sentimento de aceitação. As pessoas querem ser aceitas. E para serem aceitas, elas quebram princípios. Elas passam por cima de suas necessidades pessoais, de seus anseios e sonhos. Elas ignoram o que Deus está falando. É hora de nós nos livrarmos desse entulho todo e vivermos diante de Deus de forma idônea e limpa. É hora de nós sairmos desse lugar inferior. Sairmos de uma vez por todas. Não voltarmos mais a esse lugar. É hora de nós deixarmos para trás essa vida cheia de ressentimentos, sentimentos malignos, essa alma amargurada, essa alma cansada, essa alma que não encontra descanso, que não encontra um lugar de segurança, que não sabe o que fazer, que não sabe para onde ir, que é o tempo todo bombardeado por pensamentos, que ouve qualquer um e já começa a deixar que a sua mente trabalhe em prol daquilo que você ouviu, mesmo não sendo verdades bíblicas. É hora de nós voltarmos a viver uma vida plena diante do Senhor, e para isso é preciso estar no lugar superior, o lugar que Deus preparou para nós, o lugar que o Senhor tem para as nossas vidas, o lugar onde eu ouço a voz de Deus e permito que Deus lidere a minha história, que Deus guie quem eu sou, mude aquilo que eu tenho que mudar, que Ele molde o meu caráter, lugar onde eu consigo contemplar a Deus, ouvir a sua voz e não me rebelo diante do Senhor. Essa ideia de recintos não é uma ideia nova. A Bíblia fala disso o tempo todo. Nós somos chamados a habitar nesse novo lugar. Lá em Colossenses 1:27 diz:
A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Isso não é uma metáfora, é uma realidade espiritual, é uma verdade. Nós fomos por Deus alcançados. Eu quero ler com você Lucas capítulo 22, versículo 8 até o 14, que diz o seguinte: Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Amém? É hora de nós habitarmos esse lugar superior. Esse lugar onde a presença de Deus é real. O lugar onde a direção do Senhor é real. Para que possamos alcançar esse lugar é preciso algumas coisas muito simples. É preciso seguir o Espírito Santo para que possamos achar esse lugar superior. O texto diz: ao entrar na cidade vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar. É preciso ser guiado pelo Espírito Santo. É preciso receber direcionamento. É preciso receber as novas mobílias. O texto fala também: e lhes mostrou uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. É preciso ser guiado, é preciso mudar todo o recinto, é preciso que nós priorizemos as coisas novas que Deus tem para nós. Tire toda a velharia, meu irmão, em nome de Jesus. Se você ao longo dos teus dias, nas tuas atividades cotidianas, perceber um comportamento que lembra quem você era lá no mundo, meu irmão, jogue fora essa mobília, jogue fora esse adereço, tire isso da tua vida. Você não pode mais habitar nesse espaço que não pertence a Deus, o espaço da independência, o espaço da rebeldia, o espaço onde não há direção, onde não há ministração, onde não há a presença de Deus. É preciso entrar no lugar onde Deus quer que nós entremos. É preciso estar no lugar superior, que é o lugar da sua presença. Nesse lugar nós alcançaremos e viveremos descanso nas nossas almas. Irmãos, estamos cansados, afadigados, não porque esse mundo está assim, mas porque não estamos buscando na fonte correta as nossas vidas. Não estamos buscando na fonte correta aquilo que Deus tem para nós. Estamos nos enchendo desse mundo e não vai dar certo. É hora de recebermos as mobílias corretas para, enchermos esse ambiente daquilo que Deus quer. Que mobílias são essas? A primeira é a paixão por render-se. O que é isso? Priorizar o reino de Deus. Priorizar o que Jesus fez por mim. Priorizar o que Ele quer fazer na minha vida. Render-se completamente a Deus. Nós não temos o poder de, dar conta de tudo na nossa vida. O futuro, ele não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. E quando nós nos rendemos, nós confiamos que Deus pode fazer. E essa é uma das mobílias que temos que trazer a esse cômodo superior. A paixão por confiar. Precisamos confiar inteiramente no que Deus quer fazer. Porque só assim nós iremos sobreviver às circunstâncias e provações. Entenda uma coisa, nós não podemos gerenciar tudo, por isso temos que entregar nas mãos de Deus. Porque é Ele quem vai fazer. A paixão por crescer, saber que iremos crescer no reino de Deus, aceitando esse amor, aceitando esse cuidado, sem esse medo de ficar o tempo todo, se vigiando. Eu vivi muito isso e muitas vezes impus sobre as pessoas esse tipo de cristianismo. Você tem que crescer, tem que dar resultado. Olha, vai. Irmãos, nós crescemos naturalmente se estamos ligados ao Senhor. Essa cobrança humanista que muitas vezes os pastores fazem sobre os seus discípulos é terrível. Impondo jugo sobre as pessoas, entenda. Quem dá a você o crescimento é Deus. Tenha paixão por crescer diante do Senhor.
Tenha paixão por estar em sua presença, porque isso vai acontecer. É preciso ter paixão por obedecer. Quanto mais grato eu sou a Jesus, mais eu vou receber da sua presença, mais eu vou ter o seu amor, mais ele vai ser glorificado na minha vida, mais eu vou ter condição de resistir. Eu preciso ter paixão para aprender a ter o novo de Deus sobre a minha vida, a reter o que Deus está fazendo, ao tempo todo estar me reciclando e observando como Deus está se movendo nesses dias. Irmãos, nesses dias Deus não está se movendo através de prédios, viu, de igrejas. Como é que você tem entendido isso? E como é que você tem se movido para poder receber o novo que vem de Deus nesses dias? É preciso viver intensamente essas promessas no lugar que Deus tem para nós. O texto fala, eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Tudo vai estar como Jesus tem dito. Ele é o Senhor, Ele está no controle. Se renda, confie, obedeça, aprenda. É hora de nós avançarmos nesse tempo e alcançarmos descanso para as nossas almas, porque é nesse lugar que nós iremos ouvir o que Deus tem a dizer. E é lá que nós seremos consolados, seremos ajudados, seremos tremendamente abençoados por sua presença. Por isso, saia dos porões do lugar inferior em nome de Jesus. Experimente um novo ambiente, procure não mais sair deste lugar, o lugar de cuidado, o lugar de descanso. E não importa as situações, fique firme na presença do Senhor. Lembre-se, Jesus tem preparado esse lugar e Ele mantém esse lugar adornado e o cuidado dEle vai vir sobre a tua vida se você estiver lá nesse lugar que Jesus tem preparado para ti. Muitos de nós estamos longe dessa realidade. Estamos recebendo o resultado de uma alma doente, de uma alma angustiada, de uma alma que não enxerga o céu na terra ainda. Viva o céu na terra. Descanse neste lugar que Ele preparou para você. Para encerrar, eu quero ler o Salmo 131, 2, que diz: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Amém?